Olá, sexto período. Hoje estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de Fundamentos da Educação Especial. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. Porém, antes de iniciarmos o conteúdo especificamente, eu gostaria de dizer para vocês que eu estou recebendo as avaliações que vocês têm me enviado, né, que eu coloquei lá pelo Google Formulário, as questões referentes à acessibilidade. Então, vocês estão enviando, eu recebi, não fiz a correção ainda, pretendo já na próxima semana trazer uma devolutiva para vocês. Eu envio a devolutiva individual para vocês lá pelo Google Formulários, vocês vão receber por e-mail, e também trarei aqui uma síntese de como foram as respostas de vocês e alguns pontos que a gente precise talvez reforçar por conta do que eu perceba ali nas avaliações, né? O propósito das avaliações é esse, que nós possamos dar continuidade às nossas aulas, entendendo aquilo que foi já assimilado, aquilo que precisamos aprofundar e por aí vai. Então, na próxima semana, eu trarei devolutivos para vocês em relação à atividade avaliativa que nós fizemos. Hoje, nós vamos falar do transtorno do espectro autista, do TEA, que é uma temática extremamente relevante dentro da nossa disciplina e é uma temática muito relevante também dentro do mês de abril, porque nós temos o dia 2 de abril como dia do autismo, e durante o mês de abril vocês devem ter percebido que houve muitas atividades, sempre existe atividade referente ao autismo no mês de abril, e agora que nós estamos em abril dentro dessa perspectiva de isolamento social, de afastamento, de quarentena, muitas dessas atividades acabaram sendo transferidas para o âmbito virtual. Creio eu que vocês tenham participado de algumas, ou pelo menos tenham sido informadas e comunicadas. Eu enviei, eu acho que alguns e-mails para vocês, a gestora Roselane também, com relação a algumas atividades que foram realizadas por conta do mês do autismo. E é por isso também óbvio que nós que eu fiz essa opção de nós trabalharmos a temática do autismo, o conteúdo do autismo agora. Tá? Então vamos lá. Eu tenho hoje aqui a primeira parte da nossa aula em que nós vamos falar do conceito de autismo, trazer essa definição e falar um pouco sobre a nomenclatura. Essa aula do autismo está dividida em duas partes. Eu estou enviando para vocês hoje essa primeira parte e na semana que vem envio a segunda parte. Junto com essa primeira parte, vocês têm uma tarefa que eu vou passar ali no final da aula, que é a leitura de um trecho deste livro aqui, que traz uma ideia do que fazer com o autismo, como trabalhar, qual é a perspectiva. São dicas e orientações relacionadas ao autismo. Tá? Eu vou enviar o livro completo para vocês em PDF. Tá? Eu mesmo escaneei o livro. Só que nós não vamos ler o livro inteiro, eu selecionei um trecho e aí no final dessa aula eu explico para vocês como que será organizada a leitura. Vamos então aos conceitos. Falando dos precursores do transtorno do espectro autista. Na virada do século XVIII para o século XIX, o diagnóstico de idiotia cobria todo o campo da psicopatologia de crianças e adolescentes. Então aqui nós vamos falar de terminologias. E aqui a gente já aborda também um pouco da história da educação especial, pensando a partir do autismo, que é também a história da educação especial, uma das nossas temáticas da disciplina, e ela vai perpassando cada um dos elementos que nós trabalhamos aqui. Então, lá já do século XVIII até o século XIX, nós tínhamos essa ideia, esse diagnóstico de idiotia, que cobria aí um campo bem grande. A idiotia pode ser considerada uma precursora não só do atual retardo mental, mas das psicoses infantis, da esquizofrenia infantil e do transtorno do espectro autista. Então, esse conceito de idiotia, ele englobava pessoas com autismo, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com esquizofrenia, com diversas outras situações psicológicas, psiquiátricas e neurológicas que eram entendidas dentro desse diagnóstico de idiotia. E aqui entra também toda uma questão já de estigma, estereótipo, né? Hoje
o termo idiota é usado para xingar uma pessoa, para ofender uma pessoa. Então aqui já reflete para nós toda essa questão problemática que é a estigmatização. Bom, dando continuidade, em torno dessa figura do idiota, ou aqui, olha só, um outro termo, débil mental, se desenvolveu um debate ligado à impossibilidade de tratamento pelo método moral e a aposta na melhora a partir do método clínico-pedagógico. Gente, olha que relevante isso. Nós tínhamos conceitos e terminologias como idiotia, o sujeito débil mental, todos esses termos que hoje parecem tão corriqueiros para nós no sentido de ofender pessoas, eles já foram considerados os termos adequados para se referir a pessoas com deficiência intelectual ou com autismo ou algo do gênero. Então, olha como essa questão dos termos é bem importante e nós vamos abordar bastante isso nessa aula de hoje. E o tratamento, olha só qual era o tratamento proposto lá no século XVIII, lá no século XIX. Era um tratamento a partir de um método moral. Se entendia que a base dessas deficiências, desses transtornos, eram questões morais, que a pessoa não se ajustava e por isso o tratamento era a partir de um método moral. E no decorrer dos anos, isso foi perdendo, obviamente, espaço com o desenvolvimento dos estudos, das pesquisas, e quem foi assumindo isso, esse espaço, foi o método clínico-pedagógico, ou seja, é necessária uma abordagem tanto clínica, na questão de diagnóstico e tratamento, quanto pedagógica, no sentido do ensino e da aprendizagem destas pessoas. Essa última posição, esse método clínico-pedagógico para tratar essas pessoas, foi uma posição elaborada por Jean Itard, que deu origem a uma fértil tradição que se desenvolveu à margem do campo médico-psiquiátrico, a educação especial. Então, o Jean Itard, ele é considerado o pai da educação especial, porque ele desenvolve esse método clínico-pedagógico que caminha ali lado a lado com a questão da psiquiatria e acaba sendo a origem para o que nós entendemos hoje como educação especial. Então, o Jean Itard, ele foi assim um sujeito determinante na criação, no surgimento, no desenvolvimento da educação especial, que é a área que nós trabalhamos hoje. Entre o final do século XIX e início do século XX, final do 1800 e início do 1900, muitos foram os estudos que contribuíram com a identificação desse tipo de patologia na qual o autismo se enquadra. A partir de 1943, os conceitos de transtorno do espectro do autismo, psicose e esquizofrenia se confundiriam, o que atualmente já foi superado. Então, ainda lá na década de 40 do século passado, esses conceitos se confundiam muito. Hoje a gente já superou, já se tem um entendimento muito maior em relação a isso. Nos anos 40, dois médicos apresentaram as primeiras descrições que a gente considera modernas do que hoje é o autismo, o transtorno do espectro do autismo. O Leo Kanner foi um médico que publicou em 1943 um texto intitulado Os Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. Então, o Leo Kanner, a gente tem muito essa coisa de dizer quem é o pai disso, o pai daquilo. O Leo Kanner é tido como o pai do autismo. Foi uma pessoa muito importante que desenvolveu e publicou um estudo que ajudou muito no início da identificação e da diferenciação do autismo para outras questões que existiam e que a gente viu ali que havia uma confusão muito grande na questão do diagnóstico. E também temos o Hans Asperger, que foi um médico que lá em 1944 escreveu um artigo intitulado Psicopatia Autística na Infância, que foi um ano depois do Leo Kanner. O Asperger, muito provavelmente vocês já têm ouvido falar na síndrome de Asperger, que é uma forma de manifestação também do transtorno do espectro autista. Então, a partir das novas denominações, que a gente vai ver ainda para frente na aula, a síndrome de Asperger hoje ela faz parte, ela é um tipo de autismo. Podemos falar assim para simplificar. Tem aí muita polêmica em relação ao Hans Asperger, principalmente nos últimos 2, 3 anos.
Em 2018, uma mãe e jornalista, uma mãe de pessoa com autismo, acho que jornalista também, pesquisadora, ela fez um estudo nos materiais do Hans Asperger e publicou dizendo que ele foi vinculado ao nazismo na Alemanha durante esse período em que ele estudava as pessoas com Asperger, com autismo, e que ele teria contribuído para o regime nazista. Então essa polêmica surgiu faz aí uns 2 anos, e junto com a polêmica surge um movimento de não utilização mais dessa nomenclatura da síndrome de Asperger. Mas isso é algo assim que está muito recente, e essa denominação, inclusive, ela já vem perdendo força por conta das novas denominações do DSM e da CID, que é a classificação de doenças e tal. Então, isso está acontecendo e talvez vocês escutem falar alguma coisa, né? Foi um estudo que publicou isso de uma pessoa, então também não é assim uma grande corrente que tem sido defendida. Tá? Mas é importante a gente saber disso, porque talvez vocês encontrem alguma informação referente a isso. Ambos, tanto o Leo Kanner quanto o Asperger, eles se utilizaram da noção de transtorno do espectro do autismo, que já havia sido consagrada pelo Blewer, pelo Eugen Blewer, como um dos principais sintomas da esquizofrenia. Então, o Eugen Blewer, ele pesquisava a esquizofrenia antes do Leo Kanner e antes do Hans Asperger, e ao pesquisar os principais sintomas da esquizofrenia, um dos sintomas da esquizofrenia ele tinha caracterizado como transtorno do espectro do autismo. Então, tanto o Hans Asperger quanto o Leo Kanner, eles, ao fazer as suas pesquisas com essas crianças, eles usaram essa ideia de transtorno do espectro do autismo que o Blewer já usava nas pesquisas sobre esquizofrenia. Então, não foram eles que criaram essa ideia, eles já utilizaram a mesma ideia de um outro pesquisador, que foi o Blewer. Enquanto o artigo do Hans Asperger demorou muito para ficar conhecido, só na década de 80 do século passado, o artigo do Kanner já se popularizou progressivamente a partir ali da década de 40. Apesar da diversidade de influências teóricas, descrições clínicas e denominações existentes naquela época, foi a concepção psicogênica que tomou conta do campo psiquiátrico, pelo menos até ali os anos 70, respaldada pela influência do saber psicanalítico no campo naquela época. Então, a partir dessas descobertas do Asperger e do Kanner, quem assume muito isso é essa concepção psicogênica, que era liberada pela psicanálise. A psicanálise, né, uma vertente, a gente pode dizer assim, da psicologia. Então, os estudos sobre autismo no século passado, eles ficaram muito a cargo da psicanálise, que teve aí uma contribuição muito importante e, ao mesmo tempo, a gente tem muitas ressalvas também em relação ao modo como a psicanálise tratou e entendeu o autismo por um período. O transtorno do espectro do autismo, geralmente, ele foi por muito tempo incluído num grupo de psicoses infantis, ele passou a ser tratado como um transtorno das fundações do psiquismo infantil. E olha só que interessante, gente. As características dos pais dos autistas que eram associadas muitas vezes com a origem do autismo, com a gênese do quadro dos filhos. Inclusive, se chegou a utilizar um termo muito lamentável, que era o termo das mães geladeiras. Então, assim, deixa eu explicar para vocês o que foi isso. Por um período, a psicanálise chegou a pensar e defender que o autismo surgia por conta do modo como os pais educavam seus filhos. Eles diziam que o déficit de interação social, de relação que essas crianças desenvolviam era um problema criado pelo modo como os pais ensinavam as crianças a se relacionar. E aí surgiu, inclusive, um termo que é o termo mães geladeiras, que eram mães que não sabiam ensinar os seus filhos a ter sentimentos. Isso é uma coisa, é um dos principais erros que se diz até hoje que a psicanálise cometeu ao fazer essa abordagem referente ao autismo. É algo realmente bem significativo.
É claro que as concepções da psicanálise, assim como as várias correntes teórico-clínicas sobre o autismo, sofreram importantes modificações com o passar dos anos. E a grande revolução do pensamento da psicanálise em relação à compreensão sobre o autismo se deu a partir de dois avanços. Ou seja, não dá para a gente sair agora dizendo que a psicanálise fala que o autismo ocorre porque as mães não sabem ensinar os filhos a ter sentimentos, gente. Essa foi uma defesa que aconteceu no século passado por análises equivocadas do campo psicanalítico. É claro que a psicanálise já não pensa mais assim, a psicanálise, como todas as correntes teóricas e clínicas da psicologia, já entendem de um modo muito mais desenvolvido o autismo, então isso ficou no passado, mas foi muito forte, por isso que muitos autores mencionam ainda isso. Né? E o que ajudou a psicanálise e outras correntes clínicas a entenderem esse desenvolvimento do autismo foram dois elementos. A prática clínica com a criança pequena, ou seja, o trabalho clínico psicológico, psicanalítico, com a criança pequena, observando essa criança, e principalmente também o estudo dos filmes caseiros, porque o autismo ele se caracteriza por uma questão no desenvolvimento. Então, a criança muitas vezes ela evolui com um desenvolvimento que não chama a atenção e de repente começam a surgir, que não é tão de repente assim, mas as pessoas começam a perceber um freio no desenvolvimento, às vezes até uma regressão no desenvolvimento da criança, por volta de 2 anos. Não tem regra, mas vamos falar 2 anos. Tá? Então, às vezes antes, às vezes se percebe depois. Tanto a prática clínica psicanalítica com crianças como os filmes caseiros. Que filmes caseiros são esses? Os filmes que as famílias faziam, porque as famílias têm costume, né, de filmar as crianças, de fazer registros, e nos filmes foi possível muitas vezes observar reações, observar involuções, coisas que a criança fazia em vídeos de 1 ano atrás, agora ela não faz mais. Então esses vídeos ajudaram muito também a psicanálise, toda a questão clínica e teórica a mudar e a entender o desenvolvimento do autismo. A partir dos anos 80 do século passado, o autismo deixa de ser incluído entre as psicoses infantis e passa a ser considerado um transtorno invasivo do desenvolvimento. Daqui a gente passa depois para os transtornos globais do desenvolvimento, que vocês lembram que está lá na política ainda nacional de educação especial, que é um termo que a gente não usa mais. Esse transtorno invasivo do desenvolvimento também não se usa mais, mas aqui a gente está fazendo um resgate, né, histórico de como que foi desenvolvendo esse entendimento sobre o autismo. A noção do que é o transtorno do espectro do autismo ainda está em aberto, e muitos pensam ser melhor falar em autismos no plural. É muito importante a gente ter essa noção, porque o autismo não é sempre igual. Por isso que a gente fala em autismos, por isso que a gente fala num espectro, que é como se fosse um leque, um guarda-chuva com vários autismos que tem alguns elementos em comum, mas que tem muitos elementos diversos, diferentes. Então, algo importantíssimo que precisa ficar claro nessa nossa aula. Não existe um padrão de autismo que será seguido por todas as crianças que tiverem o diagnóstico de TEA, de transtorno do espectro do autismo. Essa é uma regra básica. As crianças têm alguns elementos que são característicos do autismo, mas elas têm muitas outras diferenças. Por isso, autismos no plural. E hoje, então, depois que a gente faz esse resgate desses principais elementos que caracterizaram, que desenvolveram o que a gente sabe sobre o autismo, é importante a gente falar de como ele é classificado e compreendido hoje. Então, nós temos a classificação mais atual do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Síndromes, de Transtornos, que é um material produzido nos Estados Unidos e que é o guia para as pessoas que trabalham com toda a questão do autismo e com muitas outras classificações diagnósticas. Então, o mais atual que nós precisamos olhar quando estamos falando de autismo é o DSM-5. O que é o autismo a partir disso? É uma condição geral para um grupo de desordens complexas,
do desenvolvimento do cérebro, antes, durante ou logo após o nascimento. Então, é uma desordem que é complexa do desenvolvimento cerebral, de toda a questão neurológica, e esse desenvolvimento pode ocorrer antes, durante ou logo depois do nascimento. Então, é importante a gente começar a entender essa noção de como o autismo está sendo entendido hoje. Esses distúrbios eles se caracterizam pela dificuldade na comunicação social e também comportamentos repetitivos. Então, essas são as duas grandes características que o DSM aponta que são essenciais para um diagnóstico de autismo. A comunicação social, então tem desordens, tem distúrbios nessa parte da comunicação social, então comunicação e socialização, e também a ideia de comportamentos repetitivos. Embora todas as pessoas com autismo partilhem essas dificuldades, o seu estado irá afetá-las com intensidades diferentes. Se é uma pessoa com autismo, tem ali um déficit maior ou menor naqueles dois aspectos, na comunicação social e também na ideia dos comportamentos repetitivos, comportamental. Mas isso vai variar muito conforme a intensidade. Algumas pessoas têm muita dificuldade por conta do comportamento, da repetição, e não têm tanta dificuldade na comunicação, na interação social. Ou vice-versa, ou poucas limitações em ambas, ou limitações muito severas em ambas. Então, as intensidades variam bastante. E o autismo ele pode ser associado com deficiência intelectual, dificuldades de coordenação motora e de atenção. Gente, olha o que eu coloquei em vermelho ali. Pode ser associado. Pode ser associado, não quer dizer que será. Existem pessoas que estão dentro do transtorno do espectro do autismo que não têm deficiência intelectual. Existem pessoas que têm autismo e que têm altas habilidades, superdotação. Também tem muitas pessoas com autismo que às vezes acabam não apresentando dificuldades de coordenação motora, embora muitas tenham. Tem muitas pessoas com autismo que têm dificuldade de atenção, mas muitas não têm. Então, não é regra. Ele pode ser associado, até é relativamente comum, com deficiência intelectual, dificuldade de coordenação motora e de atenção, mas não é uma regra. Às vezes, o TEA vem acompanhado de problemas de saúde. Também não é uma regra, mas é comum em muitas pessoas. Que problemas de saúde? Distúrbios do sono, distúrbios gastrointestinais, e pode apresentar também outras condições, TDAH, TDA, né, que é o transtorno do déficit de atenção, que é o TDA, ou o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, a dislexia ou a dispraxia ou outras síndromes ou transtornos, outras condições. Na adolescência, podem desenvolver ansiedade e depressão. Esses distúrbios todos são conhecidos como comorbidades. Então, essa é uma palavra importante que eu coloquei ali em vermelho, que é uma palavra importante na nossa disciplina de Fundamentos da Educação Especial, que são as comorbidades, ou seja, a pessoa já tem uma condição, por exemplo, o autismo, e ela, como comorbidade, tem um distúrbio do sono e um transtorno do déficit de atenção. Ou ela tem uma deficiência física e como comorbidade ela tem um TDAH. A comorbidade é um agregado, é algo que veio junto. Não é a deficiência principal, mas vem junto e contribui para criar várias barreiras, criar muitas dificuldades para essa pessoa. Então, a pessoa com autismo ela pode ter muitas dessas comorbidades aqui. Algumas pessoas com autismo podem ter dificuldades de aprendizagem em diversos estágios da vida, tanto academicamente como nas AVDs. Então vamos focar nisso aqui primeiro. Olha só o que eu coloquei em vermelho. Que essas pessoas com autismo podem ter dificuldades de aprendizagem. Então uma pessoa com autismo ela pode ter dificuldade de aprendizagem na questão acadêmica, na escola, ou nas AVDs, que são as atividades de vida diária. Ela às vezes não tem uma dificuldade na escola, mas ela não consegue se virar sozinha, ela não tem autonomia em casa ou na rua, na sociedade. Ou o contrário, às vezes ela tem autonomia para se virar sozinha na sociedade, mas ela não consegue
ela tem muitas dificuldades acadêmicas, ou nos dois, ou em nenhum. Então, essas pessoas podem vir a ter essa dificuldade. E, inclusive, algumas pessoas com autismo poderão ser autônomas também, enquanto outras podem precisar de apoio especializado ao longo da vida inteira. Olha como são autismos, como é muito diferente. Você tem pessoas com autismo que desenvolvem uma autonomia tão grande, ou que o autismo não compromete a autonomia delas, que elas podem ter uma vida cumprindo vários papéis sociais, praticamente todos. E, ao mesmo tempo, você pode ter pessoas com autismo que vão precisar de um acompanhamento ou de um atendimento especializado ao longo da vida inteira. Então, você pode ter os dois extremos. Por isso que a gente não pode achar que pessoas com autismo são todas iguais. Tem muita diferença. A pessoa com TEA não necessariamente vai ter um déficit cognitivo, gente. Muitos possuem a capacidade intelectual preservada e uma boa porcentagem deles possuem uma capacidade cognitiva acima da média. Então, se você tiver crianças com autismo na sua escola, na sua sala, você precisa conhecer muito bem essa criança. Porque ela pode ter, e aí claro que os diagnósticos nos ajudam, mas muitas vezes depende da nossa percepção e do nosso trabalho. Pode ser que o seu aluno tenha um déficit intelectual por conta do autismo, mas pode ser que ele não tenha, que ele tenha uma intelectualidade preservada e aprenda como as demais crianças. Ou ele tenha ainda habilidades acima da média academicamente. Então, por isso é importante estar atento aos diagnósticos, estar atento à família, estar atento aos outros profissionais que trabalham com a gente, fazer sempre muito diagnóstico educacional, né? Não diagnóstico de autismo, mas diagnóstico de aprendizagem, avaliação formativa, obviamente, processual, e sempre entender que essa pessoa ela pode ou não ter, e é sempre um trabalho nosso identificar isso. E também nós precisamos saber que as equipes médicas elas são essenciais para nos ajudar nesse sentido, trazendo para nós uma perspectiva de como avaliar essas crianças. O autismo é uma condição permanente, gente. A criança nasce com ela e vai se tornar um adulto com autismo. Se a criança tem autismo, ela será um adulto com autismo. Ela pode, por meio da educação, por meio das terapias, por meio dos tratamentos, se desenvolver muito bem. Mas ela será uma pessoa com autismo ao longo da vida inteira. Resumindo, assim, a gente pode falar de um jeito bem simplista até, não é tão interessante, mas para ficar bem claro. Não existe cura para o autismo. Se a pessoa tem autismo, ela terá autismo sempre. É importante também lembrarmos disso. Os critérios estabelecidos para o fechamento do diagnóstico do autismo estão lá no DSM-5, que é esse manual diagnóstico que eu mencionei para vocês. Quem assina o diagnóstico do autismo é sempre um médico, psiquiatra, neurologista. No caso da equipe multidisciplinar, a presença de um desses profissionais na assinatura do diagnóstico é obrigatória. Então, por mais que exista uma equipe multidisciplinar, o pedagogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o médico, que sempre quando uma equipe multidisciplinar assina um diagnóstico de autismo, é necessária e obrigatória a presença de um médico, ou neurologista, ou psiquiatra, para a assinatura deste diagnóstico, desse laudo. Em 2013 foi lançada essa última edição do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e que trouxe mudanças para o diagnóstico do autismo. Uma delas é que foi feito um agrupamento de vários transtornos que antes eram separados em uma única denominação, que é essa do TEA, o transtorno do espectro autista. E para entrar nessa classificação, tem dois sintomas, que são aqueles que eu mencionei para vocês, né? Os déficits sociais de comunicação e o de comportamento repetitivo e restritivo. Os sintomas eles têm que estar presentes desde o início da infância, mas às vezes eles não se manifestam completamente até que as demandas sociais excedam o limite das capacidades. Ou seja, se os sintomas são sutis, é essencial que surjam as demandas sociais para que se consiga identificar que a criança não está dando conta da demanda. E isso é que leva a uma preocupação e uma busca por um diagnóstico. Se a criança, no seu desenvolvimento, não está dando conta
daquilo que ela deveria dar conta, socialmente falando, aí é que acendem os alertas para as famílias, para os educadores e para a classe médica de modo geral, os terapeutas, enfim, pensando na investigação desse caso para um possível diagnóstico. Vamos falar então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esses sintomas, tá? Os déficits sociais de comunicação e também os comportamentos repetitivos. Vamos a eles. Primeiro, os déficits sociais e de comunicação. Que déficit é esse? Para receber um diagnóstico de autismo, uma pessoa deve ter os 3 déficits dentro da comunicação e da questão social. Problema de interação social ou emocional alternativo, problemas para relações e problemas de comunicação não verbal. Então, para que se receba um diagnóstico de autismo, a criança vai ter sim deficiência, dificuldade, déficit em interação social, em estabelecer relações, em se comunicar verbalmente e não verbalmente com as pessoas. Então, o diagnóstico do autismo exige que apareçam aqui esses déficits. Que problemas de interação social ou emocional são esses? A dificuldade de estabelecer conversas, interações, a incapacidade de iniciar uma interação e problemas com a atenção compartilhada ou partilhada de emoções e interesses com os outros. Então, a criança com autismo, provavelmente, ela vai ter dificuldade em interagir, dificuldade em conversar, de iniciar uma interação, de compartilhar emoções e interesses com outras pessoas. Quanto aos problemas para relações, pode envolver uma completa falta de interesse em outras pessoas. Às vezes, gente, isso é bem forte, bem visível. Às vezes é sutil, mas às vezes é bem forte, bem claro. Dificuldade de se engajar em atividades sociais da idade. Às vezes a criança, não é muito raro você encontrar crianças com autismo, que elas não se engajam nas atividades da idade dela, de criança, de adolescente. Ela se engaja em outras, às vezes interesses de adultos. Então isso também a gente percebe. E problemas de adaptação a diferentes expectativas sociais, porque as expectativas sociais existem, que é o que se espera que todas as pessoas que têm um desenvolvimento sem nenhum tipo de déficit se tem uma expectativa social, que a gente consiga fazer determinadas coisas em determinados períodos da vida, e essas pessoas com autismo muitas vezes não conseguem corresponder a essas expectativas sociais, elas não correspondem. E esses são sintomas bem claros do autismo. Características. E problemas de comunicação não verbal, o que pode incluir dificuldade no contato visual, na postura, nas expressões faciais, tom de voz e gestos, e também a dificuldade de entender sinais não verbais de outras pessoas, que é a questão de uma leitura não verbal do outro, das relações, das emoções e por aí vai. Com relação aos comportamentos repetitivos e restritivos, o que a gente tem? O indivíduo deve apresentar, para ser uma pessoa com autismo, pelo menos 2 desses comportamentos aqui, ó. Apego extremo a rotinas e padrões e resistência a mudanças na rotina, sinais ritualísticos. Essa aqui é uma característica que está no estereótipo da pessoa do autismo, aquele estereótipo que a gente tem, né? Que ela vai ser muito envolvida com rotina, com padrões, com resistência à mudança, não pode mudar nada na rotina dela, ela tem muitos rituais. Muitas pessoas com autismo apresentam esse comportamento, algumas não. Também um outro comportamento é fala ou movimentos repetitivos ou estereotipados. Aqui são aqueles movimentos que eles ficam fazendo, ou uma fala que fica repetindo muitas vezes a mesma coisa. Esse é um outro comportamento que é bem fácil de você identificar. Trazendo exemplos, né? Eu tenho crianças, eu já tive um aluno que ele ficava com um movimento repetitivo, ele ficava assim. Aí eu chegava assim, né? Por exemplo, na fila com ele, ele ficava se mexendo. Assim. Aí eu segurava a cabecinha dele, ele era o primeiro da fila. Aí ele fazia só com o ombro. Aí eu parava o ombro, colocava a mão no ombro dele, ele fazia com o pezinho. E assim ele continuava com o movimento. Ele nem percebia que eu estava segurando, né? Não demonstrava isso, mas eu percebia como ele mudava, mas ele mudava
a parte do corpo que estava realizando o movimento, mas ele não parava o movimento. A questão da fala também. Eu tenho crianças com autismo que falam, todo dia que eu tenho aula com elas, elas me dizem a mesma coisa. Então isso é bem comum também, fácil de perceber. Interesses intensos e restritivos, então às vezes a criança ela se interessa muito só por uma coisa e ela fica o tempo inteiro focada naquilo. Dificuldades em interagir, informação sensorial ou forte procura ou até evitar comportamento de estímulos sensoriais, caracterizando problemas e transtornos sensoriais. Aqui a gente fala um pouco do transtorno de processamento sensorial, que a gente entende às vezes como uma comorbidade do autismo, que são as dificuldades com a audição, com som alto, com tato. A criança não gosta de determinadas superfícies, de sentir determinadas sensações. Tem crianças com autismo que muitas vezes não aguentam etiqueta de roupa, não aguentam determinado tecido ou algum cheiro. Então, o transtorno do processamento sensorial refere-se a isso. Essas crianças com autismo muitas vezes apresentam comorbidades sensoriais. A partir desse DSM-5, que é esse manual atualizado, o indivíduo com autismo ele passa a ser classificado em 3 níveis. Aqui a gente sempre se pergunta muito com relação a esses níveis, né? Então, hoje, gente, o modo correto é você dizer que nós temos o autismo, o transtorno do espectro autista, leve, moderado e grave. Essas são as palavras que a gente usa para essa classificação e que podem ser utilizadas nos diagnósticos. Essas classificações dependem de como os sintomas impactam o indivíduo. Então, a gente viu ali várias características, várias comorbidades, vários sintomas. Então, se essas comorbidades, essas características e sintomas afetam pouco o sujeito, na sua vida, na sua autonomia, então ele será considerado uma pessoa com autismo leve. Se atingem a pessoa de uma forma moderada, então é um autismo moderado. E se atingem muito a pessoa, se comprometem muito a vida dessa pessoa, então é considerado um autismo grave. Esse é o modo como o DSM-5 classifica. Assim, como nesse DSM, nós temos uma outra classificação, gente, que é a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, a CID também está prevendo a união dos transtornos num único diagnóstico. Hoje nós temos a Classificação Internacional de Doenças utilizada aqui no Brasil, é a CID-10 ainda. Essa CID-11 ela já foi criada e foi baseada nessas mudanças do DSM. Mas ela só entrará em vigor a partir de 2022, ainda falta 2 anos. E ela segue essa mesma proposta de juntar vários transtornos nesse conceito de transtorno do espectro do autismo, já que assim pode facilitar o diagnóstico e simplificar a codificação para acesso aos serviços de saúde. Então, assim, gente, falando, por que a gente traz esse DSM e essa CID-10, que são esses órgãos, essas classificações que são usadas para dar o diagnóstico. Então, quando a gente quer saber o que é o tal do autismo, o TEA, como que se caracteriza, a gente tem que ir nessas fontes. No DSM-5, que já está em vigor, e na Classificação Internacional de Doenças, CID-11, que é a mais nova e que só vai estar valendo a partir de 2022. Ainda está valendo a CID-10. Tá? Essas classificações são da área da saúde, mas é importante para a gente entender os diagnósticos. E, basicamente, o que aconteceu tanto no DSM como na CID-10? Havia vários transtornos e eles foram agrupados nesse conceito de TEA, transtorno do espectro do autismo. Como, por exemplo, a gente tem a síndrome de Asperger, que nós comentamos ali um pouquinho, e que é uma síndrome que antes tinha uma classificação específica e agora ela faz parte do TEA, do transtorno do espectro autista. E outros transtornos e síndromes também foram agrupados dentro desse guarda-chuva que a gente chama de transtorno do espectro autista. Agora a gente vai falar da nossa tarefa, porque vocês têm aqui uma tarefinha que é bem simples e nós não terminamos esse conteúdo. Lembrando vocês que nós estamos na parte 1 da nossa aula sobre TEA. A nossa tarefa para hoje é uma leitura do livro O Autismo, o que fazer, dicas e orientações.
Então, é esse livrinho aqui que eu mostrei para vocês. Tá? Então, vocês vão fazer uma leitura das páginas 25 a 35. Tá? Eu já tenho ele, eu vou mandar ele inteiro para vocês, mas vocês vão ler essa parte aqui que fala do autismo, dessa classificação, que é muito do que nós conversamos já nessa aula de hoje. Aqui nesse livro, nós temos essa ideia, gente, olha só, do guarda-chuva. Como que o conceito de transtorno do espectro do autismo, ele englobou várias síndromes e transtornos num único conceito. É isso que o DSM-5 fez. E a Classificação Internacional de Doenças também está fazendo e fará a partir de 2022. Então, são 10 páginas que vocês vão ler deste livro. Eu vou mandar o livro inteiro para vocês, porque tem outros elementos aqui que são muito interessantes. Estou enviando já no e-mail em que eu mandei o link do vídeo. Tá? Então, a tarefa é a leitura. Tá, gente? Só a leitura. Em caso de dúvidas, eu quero que vocês me procurem. E agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam que a tarefa é só a leitura, mas precisa ser feita. Porque a partir dessa leitura dessas 10 páginas desse livro, é que nós vamos dar continuidade na semana que vem, a parte 2 da nossa aula sobre TEA, transtorno do espectro do autismo. Então eu agradeço muito a atenção de vocês, eu estou com saudade e tenho certeza que em breve estaremos juntos novamente para tecer nossos diálogos, fazer o nosso círculo em sala de aula, nossos debates e tirar as nossas dúvidas de um contato com um contato mais efetivo. Forte abraço e até mais.